Bom dia, bom dia, bom dia. E aí? Essa semana não tá mais. Então, como eu falei pra vocês, essa semana eu não vou atender, essa semana eu vou só fazer conteúdos do aplicativo, conteúdos de interligas. Então essa semana vai ser uma semana de gravações intensas, que normalmente a gente não tem hora para terminar. Só fazer. Então tem essa diferença aí. Por isso que eu estou fazendo um pouquinho mais tarde, aí, então estamos começando 9h42, né? E depois, se tudo der certo, treino de membros inferiores. Hoje é dia de quadríceps. Ontem foi deltoides, bíceps e tríceps. Robertinha treinou. Ela queria fazer um treino de agachamento. Ela fez um treino de agachamento. Então, em primeiro lugar, bom dia para meus queridos moderadores. Bom dia, Camila Lion, Matheus Miguel, Myself, Mariana War. E aí, Mari Guerra? Temos uma nova moderadora, Mari War. Ai. Bom dia, Portugal. Bom dia, Fortaleza, Ceará. Maravilhoso. Nossa, Fortaleza deve estar gostoso hoje, hein? Vixe, Maria. Nossa Senhora. Mas eu tô... Não tem viagem para Fortaleza agora. Mas tem viagem para Recife. Ó, bom dia, meu Pernambuco. Bom dia, Salvador, Bahia. Soteropolitanos que seguem a gente. Bom dia, Espírito Santo. Bom dia na Paraíba. Tem Paraíba. Daqui 2 semanas. É isso? Daqui 2 semanas? Eu acho que é. Bom dia de Curitiba. Bom dia, Natal. Bom dia, Londrina, Paraná. Bom dia, Cuiabá. Que deve estar quente, né? Pensa num lugar quente. Bom dia, Campinas. Bom dia, São Roque. Bom dia, Guarapuava, Acre. Maringá. Roraima. Minas Gerais. Muito bom dia, Santa Maria do Jequitibá. Jarinu aqui do lado. Bom dia, Miami. Miami, dia 10 de junho, a gente vai estar lá dando palestra, eu e a Roberta. Vamos estar no evento do Bruno Alves. Aguardem a gente em Miami, dia 10 de junho, dia dos namorados quase, né? Que a gente vai comemorar lá. Gente, eu não acordei tarde, acordei mais cedo. É que agora eu consegui me livrar das coisas para fazer a nossa live e ir treinar, né? Como eu falei para vocês, eu gosto de acordar mais cedo porque é a hora que ninguém te liga, ninguém te chama, porque aí eu faço o que são as coisas que ficaram pendentes do dia anterior. Então eu acordo umas 5, já vou mandando mensagem e tal, e-mail. E aí, quando dá umas 7, eu começo a fazer as lives para vocês. Mas hoje tinha um pouquinho mais de coisa, porque tem conteúdo para gravar para aplicativo, tem conteúdo para gravar para interligas, tem bastante coisa para fazer aí. A gente vai lançar um aplicativo que sou eu e todos os meus colegas que trabalham comigo, né? Que a gente vai deixar todos esses conteúdos que ficam aqui e ali, a gente vai reunir, vai chamar Health EU, né? É uma iniciativa da Muse University para a gente conseguir organizar todo esse conteúdo para vocês num lugar só, né? Não confunda com o aplicativo You, da Roberta, né? Você que gosta da Roberta, que gosta de acompanhá-la, porque
Ela é uma pessoa muito mais refinada e requintada do que eu. E eu falo um monte de palavrão e brinco com coisa que não deveria brincar, mas... Então hoje é dia disso. E agora finalmente eu consegui fazer a minha live, né? Fazer o meu cardio, na verdade, né? Vocês vêm aqui me fazer companhia. Bom dia, leitão, brunettes, leitetes. Cadê Laricinha? Sinto falta de Laricinha. É muito esquisito falar isso, né? Eu sinto falta de Laricinha. E vamos que vamos. Bru Piglet. Lara Dias, bom dia. Caramba, já tem superchat? Vamos lá. Aline Aquino, estou muito feliz com suas dicas. Muito obrigado também pela super dica de sua moderadora Camila Leão. Camila Lion é extremamente especial, Aline. Camila Lion é especial. Bru Leitão, especial. Myself é o meu samurai, praticamente. Você pareceu meio errado, ele vem dando espadada já. O Matheus Miguel, ele já é um cara mais... Com licença, por gentileza. Agora, muito bom, Laricinha chegou. As mulheres são braba. Pensa nos Rottweiler raivoso, que são as mulheres. Mexe com as mulheres pra você ver só. Muse, treino drop set, melhor opção para ganho de massa muscular do que treino focado em força. Bom, vamos lá. Vamos dar uma atenção aqui pro Instagram. Vamos ver o que vocês trouxeram de pergunta, tá? Então, o João pergunta, né, sobre drop set em relação ao treino de força clássico, né, onde você faz 2, 3 repetições, né, aquece de 6 a 8 repetições e faz o treino 2 ou 3 repetições, no máximo 3 repetições, intervalo de 3 a 5 minutos. O que acontece, João? Drop set, ela não é o mesmo estilo de trabalho, tá? Drop set é quando você quer atingir um tipo de, como se fosse uma resistência anaeróbica, né? Você admite que você cansa com uma determinada carga, mas isso não significa que você cansou com uma carga imediatamente inferior. Então você vai baixando a carga, seguindo o que é a capacidade a resposta da sua fadiga, né? Então, o que você consegue observar, por exemplo, no drop set, que é interessante? Pessoas que precisam de uma diminuição de carga de 20% tendem a ser melhor condicionadas do que pessoas que precisam de uma diminuição de carga de 30%. Então, o que eu estou falando para você? Que quanto menor o interstício entre as cargas que você diminui no seu drop set, melhor é o seu condicionamento, melhor é a sua força, melhor é a sua resistência à força. Quando você vai fazer um drop set, né, ou um strip set, que eu prefiro, né, já vamos falar da diferença. Quando você vai fazer um drop set, você tem que cair muito a carga para você conseguir manter-se fazendo contração muscular, significa que o seu condicionamento, seu músculo não está legal, né? Porque você tem que conseguir trabalhar em várias cargas, vários pesos diferentes, tá? Eu prefiro o strip set do drop set, por quê? Porque o strip set você segue até o finalzinho do que é a sua sobrecarga. E o drop set ou strip set são técnicas que eu gosto para o final do treino. Eu nunca começo com drop ou strip, tá? Porque senão eu já canso logo no começo, tá bom? Então eu deixo para o final do treino, João. E aí no final do treino, né, eu costumo fazer strip set. Eu vou diminuindo carga até ficar, por exemplo, se é supino, o peso da barra. Se é cabo, é o mínimo de peso possível, até o músculo realmente falar acabou, né? E é uma estratégia que eu gosto principalmente em volumes menores de treinamento. Então, eu estou fazendo um deload, né, que o Belmiro me passou agora, estou numa fase de descarregamento, que eu estava treinando um volume gigantesco, e eu comecei a me machucar, né? Por quê? Porque eu estou conseguindo, porque eu consigo fazer
o treino. Só que o meu corpo, né, o meu sistema musculoesquelético não consegue recuperar. Tanto que eu vou precisar fazer uma cirurgia no cotovelo direito agora, que é o que não estava operado, né? O cotovelo esquerdo tá, vou mostrar aqui para vocês. Ó aqui, ó, a cicatriz no tríceps. Vocês estão vendo aqui? Então, peraí, deu para ver? Ó, então eu já operei o tríceps uma vez, né? Faz mais ou menos uns... Será que já faz 2 anos? Eu acho que já faz 2 anos, né? Mas eu tenho um problema que é um problema meio que de nascença, né? Eu tenho plicas sinoviais, são como se fossem fitas de tecido colágeno dentro das articulações, e eu tive que cortar a do lado esquerdo. Agora eu vou ter que cortar do lado direito, né? E como eu estava fazendo muito volume de treino, essa plica ela inflamou. Eu estava com dor para fletir o cotovelo e para estender. Para vocês terem uma ideia, eu não estava conseguindo fletir totalmente, nem estava conseguindo estender totalmente. Tá mais ou menos que nem o Julião. E, assim, o Belmiro pegou esse caso e falou, olha, vamos fazer um deload, vamos mudar um pouquinho o estímulo, você não vai perder nada da sua massa, mas a gente vai trabalhar diferente suas capacidades. Então eu estou no meio do deload, e no meio do deload, fazer um drop set no final, ele ajuda porque eu vou lá e, tipo, o músculo que estava sendo trabalhado tranquilamente, mantendo uma quantidade de energia de reserva, né, uma reserva fisiológica, eu chego nesse último exercício, ele faz isso daqui, puff, e aí eu realmente termino o músculo de uma forma que depois eu não preciso treinar mais nada. Mas nesse caso, João, o que eu acho que para você é interessante, né, e que sim, é um substituto do treino de força clássico, é o treino por cluster sets, tá? Cluster sets, se você entrar no Instagram, @musearme, que é do nosso grupo de treinadores, eles mostram um pouquinho dessa técnica. Então é mais ou menos assim, com uma carga de 8 repetições máximas, ou seja, um peso para 8 repetições, você vai fazer séries de 3 repetições, clusters, aglomerados de 3 repetições, com 10 segundos de intervalo, tá? Diferença é que, se é uma carga máxima para 8 repetições, você faria 8 repetições, certo? Mas quando você faz em cluster, cara, eu consigo fazer até 30 repetições com a mesma carga, e isso acaba sendo um treino de força, né? Só que com muito mais segurança, né? Bom, só de curiosidade, que eu vi que tem gente que viu as outras cicatrizes, né? Então tem essa cicatriz aqui no bíceps, isso daqui também é um tipo de doença de colágeno, né? Eu faço traves de colágeno que abraçavam o bíceps, então isso eu tive que fazer dos dois lados, lado esquerdo e lado direito aqui, ó. Não sei se vocês estão vendo, logo abaixo da minha tatuagem, em cima da minha tatuagem, aliás. Então, o que acontece? Zé Carlos, ele faz um cortinho aqui, ele entra e corta essa trave de colágeno que ficava fazendo tipo uma síndrome compartimental, né, estrangulando meu bíceps. E aí, coisas que acontecem, né, pessoal? Mas eu sempre falo pra vocês, né, que eu falo pra vocês o que eu faço, né? Então as coisas que eu falo pra você, mais ou menos isso, Adriano, agora meu bíceps respira, é exatamente isso. Você sabe que eu cheguei a fazer bíceps, porque a gente não percebe nessas lesões, elas vão acontecendo, você vai se perdendo, né? E eu, né, não percebi, mas eu cheguei a fazer bíceps, rosca direta com 10 quilos de cada lado e não consegui fazer. Aí eu falei, opa, tem alguma coisa errada aqui, né? Na semana seguinte da cirurgia, então eu dei uma semana, né? E aí eu voltei a treinar, porque é uma cirurgia de liberação, então você volta a treinar rápido. A primeira semana você não treina por conta de risco de sangramento, né? E aí, a segunda semana eu voltei a treinar. Só de liberar a fáscia, eu fui desses 10 quilos, eu tava fazendo unilateral com 40. Cara, é muita diferença, sabe? E doença ortopédica é o que eu falo para vocês do cuidado. A gente vai se acostumando.
É esse o grande problema. Quando você tem problema de range of movement, de amplitude de movimento, você não percebe que você está perdendo. Quando você tem problema de força, você vai achando que você está cansado. E na verdade não é, uma patologia, né? É uma patologia... Como é que fala? É uma patologia ortopédica, né? Então fica aí a lição e como relacionar com o treino. Deixa eu ver aqui que chegou mais superchat. Gustavo Henrico, obrigado pela sua generosidade. Jonatas Rodrigues Pereira. Há um ano eu quebrei meu tornozelo. Coloquei pinos. Desde então não consigo ter 100% de flexibilidade. Isso é normal? Não consigo agachar. Jonatas, pode ser que não seja o pino só, pode ser que seja um encurtamento do que é a musculatura do tríceps sural, tá? Faz sentido a gente olhar isso, porque você mexe menos o tornozelo, então o tríceps sural ele encurta. Outra coisa é que quando você também tem um encurtamento de um segmento, todos os músculos de um segmento encurtam também. Então é comum você encurtar tríceps sural posterior de coxa, aí o agachamento fica impossível, tá? Normalmente tem um parafuso que a gente coloca que ele vara a articulação inteira, principalmente quando você tem a abertura da pinça articular que segura o talos, tá? E muitas vezes a gente prefere abrir esse... Aliás, a gente prefere tirar esse parafuso do que deixar ele quebrar, tá? Algumas pessoas você deixa lá, ele quebra, não muda nada na vida da pessoa, mas algumas pessoas a gente prefere tirar, para saber se o seu caso, o seu médico não queria que você tirasse, né? Porque senão, se você tá, né, dando esse imbróglio aí, dando esse chapéu aí no seu médico, aí é foda, né, meu? Myself. Ai, meu Deus do céu. Lara Dias, bom dia. Luísa Tosta. Bom dia, eu uso de mesalazina, supositório e condroflex. Atrapalha o ganho de massa muscular? Tenho retocolite e descobri um desgaste e uma inflamação dos dois joelhos. Tenho 42 anos. Obrigado. Bom, pessoal, mesalazina é como se fosse um anti-inflamatório do intestino, tá? Luísa, é assim, o uso de mesalazina supositório, ele não é uma coisa tão comum, né? Eu acho que o uso mais eficiente da mesalazina é ela em grânulos, né? Então, ao invés de você tomar um comprimido, ele tem uns envelopinhos, né? Pelo menos que eu vejo meus amigos que são gastroenterologistas recomendarem, né? São esses grânulos, porque eles chegam até o intestino, né? E eles conseguem ter essa ação tópica também, né? Porque o supositório você pode achar que é uma ação tópica, mas na verdade não é, né? O supositório ele fica só no espaço da ampola e do reto, e aí você tem uma absorção que é sistêmica pelo plexo hemorroidário, né? Então ele não chega no intestino, mas esses envelopes em grânulos, eles têm a tendência de ser um pouco mais eficientes, tá? Então esse é o primeiro raciocínio que eu te coloco. O Condroflex a gente usa mais para velhinho, tá? E se você está melhorando com Condroflex, significa que a sua dieta ela podia ter um pouco mais de proteína. Aonde que está o problema? Você tem uma retocolite, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com o excesso de proteína, porque isso muda o que é a sua microbiota para um parâmetro, né, de bactérias que são mais fermentativas do ponto de vista de nitratos. Isso pode piorar a sua retocolite. Então não é qualquer jeito que a gente tem que aumentar o que é a sua condição de proteína na dieta. Mas entenda uma coisa, se você tem retocolite ou qualquer doença inflamatória, você está sujeita a ter qualquer outro tipo de doença inflamatória. Então dentro disso, né, desde, por exemplo, vitiligo até síndrome de Hashimoto, você pode ter, psoríase você pode ter. Então qual que é o cuidado? É baixar a sua resposta inflamatória, tá? Isso é uma das coisas fundamentais. Eu acredito que com 42 anos
a gente tem que levar essa sua resposta de inflamação sistêmica com muita seriedade. Então tem que fazer uma pesquisa em você, tem que ver se você tem autoanticorpos, tem que testar um anti-TPO para já começar a olhar alguma coisa em relação à sua tireoide para ver se ela não está também alterada. Agora, essa inflamação no joelho, né, uma pessoa que tem sensibilidade, né, à inflamação, ela vai apresentar sintomas articulares, mais cedo ou mais tarde. Mas tem que olhar isso em relação a desgaste, porque com 42 anos, coração, não é a idade para você ter desgaste no joelho. Tá? A menos que você fosse uma, sei lá, ciclista de altíssima demanda desde os 15 anos de idade, sabe? Nessas condições, talvez a gente pensasse nesse desgaste no joelho, tá? Porque 42 anos, se você vê uma vida normal, principalmente se você for sedentária, você não vai ter desgaste no joelho, né? O que existe é um desequilíbrio entre força anterior e posterior que pode te colocar numa situação de aumento de atrito, né? Mas desgaste, uma artrose, né? Porque desgaste é artrose, né? Então tem a gente tem que ter um olhar bem crítico sobre isso, principalmente porque são nos dois joelhos, né? Então é a tendência de ser uma coisa mais sistêmica, né? E em sendo sistêmico a gente tem que tratar como se fosse uma coisa sistêmica mesmo, tá bom? Daqui para cá então, nutricionista e gastro para reajustar o que é a sua dieta, reavaliar o uso da mesalazina supositório para uma mesalazina oral em grânulo, observar o tipo de treinamento que você tem feito. Por quê? Porque muitas vezes você tem uma artrite por conta de sobrecarga e não por conta de desgaste. Então tem que reavaliar esse treinamento, tá? E assim, se é joelho, coração, 90% de chance de estar faltando treino de posterior. 99% de chance de estar faltando treino de quadril, tá? Então tem que melhorar quadril, tem que melhorar posterior de coxa, e aí o seu joelho dá uma sossegada, tá bom? Mas fica tranquila, né? E segue esse caminho que eu te falei, que você vai ver que as coisas elas sorriem para você. Gustavo Henrico, o que você acha sobre o Saxenda? Pô, Gustavo, vale a pena você assistir a live de ontem, tá? A live de ontem a gente falou sobre um parente do Saxenda, né? Que é a semaglutida, né? E que participa da família dos análogos de GLP-1. Eu expliquei bem completo, tá? Mas só para te tirar a curiosidade, né? Não é uma droga para você usar se você não tem sobrepeso, obesidade ou diabetes. Se você não tem nenhuma delas, então não é uma coisa que vai te ajudar. Pelo contrário, você vai ter todos os colaterais. E se você perder peso, você vai ter perda de peso porque você está passando mal, não porque você vai ter melhora metabólica, tá? Que mais? Vamos voltar aqui. Instagram. Como proceder para realinhar os ombros? Vinho de Marte. Vinhão. Seguinte, o que você precisa realinhar os ombros? Tá? Em primeiro lugar, quando você tem uma dismetria no ombro, né, a gente está falando de alterações posturais. O que é comum te dar alteração postural no ombro? É escoliose. Tá? Então você está achando que você precisa treinar deltoide, mas na verdade você precisa modificar o que é o teu treinamento para ajustar a tua postura em relação à musculatura que está na tua coluna, né? Principalmente eretores da espinha, né? São músculos que precisam de fortalecimento, treinamento, e isso não é adquirido de forma natural quando você faz treinamentos de musculação, principalmente se você é aquele garotão de aparelho, né? Então, uma das coisas importantes da musculação é saber que, primeiro, você divide os exercícios entre básicos e analíticos. Básicos, basicamente, tudo aquilo que você faz livre, né? De halter e barra livre. Analíticos, basicamente, tudo aquilo que você faz em máquina, né? E para o corpo funcionar bem,
você precisa ter esses exercícios básicos. Esses são com pesos livres. Né? Por quê? Porque pensa como se fosse um time de futebol. Né? Quando você vai para o aparelho, é como se tivesse o jogador treinando sozinho, a capacidade física dele. Quando você vai para o exercício básico, é como se você tivesse o time treinando junto. Então isso é uma coisa que precisa acontecer e que a falta disso acontecer também pode provocar alterações posturais. E finalmente, erros de volume de treino. Se você está treinando de um jeito que não te faz ter essa melhora postural, né, isso vai fazer com que você tenha uma deformidade funcional que você tem que consertar com função, tá? Quero dar uma notícia para vocês importante. Uma notícia muito importante. Deixa eu... Ai. Deixa eu só achar aqui. Cadê? Como chama aquele negócio? Esqueci o nome. Não achei, depois eu falo pra vocês. Mas é uma novidade importante, pelo menos pra mim é importante. Ai, Jesus amado. Várias conversas com o coração aqui. É, amor. Meu amor. Um abraço pro meu amigo Fúvio, da FR Tech, que cuida dos meus carros. Aliás, falar nisso, né? Roberta quis vender a Cayenne dela. Não tem papo. É dela o que eu vou fazer. Eu pedi o carro pra mim, né? Mas aí ela falou assim, não, você vai fuçar o carro, nós vamos vender. Eu falei, puxa, amor. Mas não... Não teve jeito. Eu entreguei na mão do Fúvio, da FR Tech, pra fazer. Falei assim, Fúvio, toda revisão deixa o carro zero, porque eu vou conseguir pra mim, né? Que nada. Ela me deu uma banana. Entregou pro Wellington lá da God's Plan Veículos e já era. Já tá nem mais em casa o carro, que eu tô bem chateado, mas tudo bem. Faz parte, né? Ela comprou um carro novo, tá... chegando aí daqui no próximo mês, tá na blindadora. Mas aí se vocês quiserem uma Cayenne, a minha Cayenne tá à venda na God's Plan Veículos. Eu vou fazer o repost aí dos caras, né? Minha Cayenne. Aí, a única coisa, por favor, quem comprar me deixa dar um rolê de vez em quando, porque eu tenho uma ligação emocional com aquele carro. Não é por causa da marca, não. É por causa das histórias que ele tem. Tudo meu tem uma história, né? Vocês sabem disso, vocês me acompanham faz tempo. Mas Fúvio, irmão, perdemos, já era. Perdi a Cayenne. Não teve papo. Falei, dá pra mim, eu guardo. Onde você vai guardar, seu animal? Eu falei assim, onde eu quiser. Ai. Não, na Cayenne não tem autógrafo, mas no meu carro tem. A gente fez um episódio do Acelerados e o Rubinho, o Barrichello, ele rodou com o meu carro na pista, né, pra ver o que era o tempo. Aliás, cara, surpreende, viu? Meu carro blindado, ele deu pau em 2 carros novinhos. E o meu carro é 2012, cara. Mas deu pau em
um Mustang e um Camaro lá, novinho, mexido, barulhento, e o meu quietinho lá, moeu os caras. E aí eu pedi pro Rubinho, o Rubinho autografou meu carro. Então no meu carro tem autógrafo do Rubinho, tem autógrafo no motor e na soleira da porta e no painel, assim, tem um autógrafozinho dele. Rubinho Barrichello, 2023. Meu, que tesão. Aí toda vez que eu pego o carro, eu vejo aquilo, me dá um... Esse eu já pedi pra ela, falei, por favor, não vende não. Aí ela falou assim, esse eu já me programei, você pode ficar com ele o resto da sua vida. Bom ter mulher administradora, né? Vamos voltar porque a gente tá conversando aqui. Voltar pros... Como é que chama? Nossa senhora, tô chegando mais... Como é que chama esse negócio? Superchat. Michael Furry. Tem 42 anos, desde os 18 eu tive um câncer de Hodgkin, provavelmente um linfoma, né? E recuperei há 5 anos. Faço TRT a cada 15 dias, 1 ml de DEC dura, até subiu 470, faço com endócrino, posso continuar sem problemas, vida melhor. Michael, se você está com acompanhamento do endocrinologista, cara, você tem que fazer, a pessoa que você confia, né? Provavelmente ele tem usado o Decadurabolin para você porque durante esse tratamento do linfoma você deve ter perdido muita massa muscular, porque isso realmente acontece, né? E ela ajuda, né? Ela ajuda também, né, manter alguns níveis de testosterona, né? Porque a Decadurabolin, ela converte, né? Então, tanto que você, no exame de sangue, você vê ela ser muitas vezes contada, né, como DHT, como testosterona, né? O único problema da Decadurabolin, mas se você estiver convivendo bem com isso, é que ela ativa 22% dos receptores progestagênicos. Você pode reter um pouquinho de líquido, você pode ficar um pouquinho mais inchadinho, né? Mas, cara, se teu exame tá legal, aparentemente tá. Se teus lípides estão legais, né? Colesterol, triglicérides. Sua resistência periférica à insulina tá legal, tá? E se você está se exercitando para evitar os efeitos colaterais do uso de hormônio e esteroide, você usa as duas coisas. Você usa a testosterona, que é um hormônio, e a Decadurabolin, que é um esteroide anabolizante, né? E se você está fazendo com um endocrinologista, cara, tá perfeito. Parabéns por se cuidar. Espero que você tenha cada vez mais saúde e, por favor, não deixe de passar com o seu endócrino, tá? Porque às vezes você começa a fazer isso, você acostuma e, tipo, você vai lá, você some do consultório. Cara, usar hormônio e esteroide anabolizante indicado pelo médico significa que você tem que periodicamente ficar passando esse cara, que nem ter um carro e você colocar chip, programação, os caramba 4, você tem que ficar levando. Não é o que você gasta para colocar essas bodegas, é o que você gasta para ficar verificando se está tudo em ordem, funcionando bem, tá? Ai, ai. Felipe Kalinowski. Trabalho de noite, me dá uma dica de alimentação. Uma dica de alimentação, se alimente de noite, Felipe, porque você está trabalhando. Isso vai ajudar a controlar o que é a sua resposta de suprarrenal e vai diminuir os efeitos deletérios do que é a tua restrição do sono imposta pelo seu trabalho. O único cuidado, não coma coisas de alta velocidade de absorção, nem de alto índice glicêmico, né? Não vai comer hambúrguer, pizza, essas coisas durante a noite, né? Leve whey protein, leve algumas frutas, cara, mamão, melão, frutas que têm um volume bom, né? E que são ricas em fibras. Tá? Isso vai ajudar bastante, tá? Principalmente porque esse açúcar da fruta ele ajuda a acalmar um pouquinho a sua suprarrenal, tá? Ele mantém o nível de liberação de cortisol sob controle. Então faça isso. Agora também não é para comer um cacho de banana, né, meu irmão? Dicas do Diguinho. Tenho 40 anos, sou corredor de rua há 3 anos e ultimamente venho tendo câimbras constantes. Seria fadiga muscular? Será necessária uma reposição de testo? Estou me alimentando bem com proteína, qual a dica? Então, para corrida de rua, Diguinho, você tem que ter carboidrato,
não é necessariamente a alimentação em relação à proteína. E esse é um erro muito comum, né? Ah, eu estou cansado, eu estou fadigando, vou tomar testo. Não, você vai fazer uma cagada imensa se você fizer isso, porque aí você vai ter que lidar com os colaterais da testosterona, principalmente porque você não sabe qual que é o teu nível de testosterona, né? Então, isso aí não faz sentido. Lembra que eu te falei daquilo da comparação no motor do carro, né? Ah, meu carro não tá bom, vou colocar óleo no motor. Não faça isso. Se você fizer isso, você pode fazer um calço hidráulico e explodir seu motor, né? Por quê? Porque o hormônio, ele não é combustível, tá? O que é combustível no nosso corpo? É alimentação, é energia, isso é combustível, tá? Então é a forma que você trabalha com carboidrato e gordura nos diversos tipos de carboidrato e gordura que você se apresenta. Quando você olha carboidrato, índice glicêmico, carga glicêmica, quantidade de fibra presente, tá? Segunda coisa, gordura. Densidade dessa gordura. Uma gordura de baixa densidade, rápida absorção é uma coisa, uma gordura de baixa densidade, lenta absorção, fonte vegetal é uma coisa completamente diferente. Então você tem bastante coisa para trabalhar ainda dentro da nutrição e da nutrologia. Eu acho que você deve procurar um nutricionista e um nutrólogo para você poder ter esse ajuste para você. E essa cãibra, a chave está no que você falou. Você está preocupado com proteína, você tinha que estar preocupado com carboidrato, principalmente nas 4 a 6 horas depois do seu treinamento, Diguinho. Ok. Luciel Duderstadt, 31 anos, treinou por 6 meses antes dos 25. Acho meus ossos finos, nessa idade dá para aumentar a densidade óssea? Luciel, acho que a primeira coisa que você tem que fazer é assim, osso fino não significa que a sua densidade é pequena, às vezes até o contrário, né? Um osso fino, né, faz com que você tenha uma densidade mineral óssea maior, principalmente que você é homem, né? Então, se você tem uma dúvida sobre densidade mineral óssea, o exame que você tem que fazer é uma densitometria óssea. Agora, se você está falando de diâmetros ósseos, né, diâmetro de punho, diâmetro de cotovelo, se você acha isso fino, eu te falo que isso é uma vantagem, tá? Por quê? A musculatura fica mais evidente. Você pega esses caboclos que são aqueles caras quadrados, né, que parecem uma geladeira, esses caras, eles quando treinam, eles parecem que eles ficam disformes. Entendeu? Então, o que acontece é, um cara que tem articulação fina, porque tem o osso fino, ele tem um destaque muscular maior, né? É o tipo físico que eu mais gosto de trabalhar no consultório. É onde a musculação aparece mais. Então, você não tem que se chatear porque teu osso é fino. É o contrário. Eu lembro que eu tinha um amigo, tenho um amigo, né? Que faz tempo que a gente não se fala. Rodrigo Rafu. Rodrigo Rafu é um ano mais velho que eu. Ele fazia cursinho no Cristo Rei quando eu estava no 3º colegial, e ele era zoeiro, acho que é um dos caras mais zoeiros que eu conheci. Então ele pegava, e ele era aqueles, vou falar, aqueles fordão, né? E ele pegava os moleques e falava assim, esse ossinho de frango que você tem, frangolino, franguinho. Todo mundo pro Rodrigo Rafu era um franguinho, né? E quando eu lembro, quando eu escuto essa palavra frango, franguinho, eu lembro imediatamente do Rodrigo Rafu, né? Hoje ele é médico. Eu fico me perguntando se ele faz esse diagnóstico, se ele olha para a pessoa e fala assim, a senhora não tem problema nenhum, o senhor é um frango, só isso. Então, isso é o que eu me pergunto, né? E na realidade é o contrário, né? Quando você tem articulação fina, né, a tendência é o pacote muscular ele aparecer com mais como é que fala? Evidência, né? Então, se alguém conheceu o Rodrigo Rafu, tiver contato com ele, fala que eu mandei um abraço para ele, né? Que eu continuo sendo um frango, tá? Mas não se chateiem, tá? São os físicos, minha opinião, são os melhores físicos para trabalhar porque é difícil você ficar abrutalhado, né? Principalmente mulher, né? A mulher fininha, né? Você ganha um pouquinho de glúteo, você ganha um pouquinho não é nem volume, mas você ganha um pouquinho de projeção do glúteo, já fica uma coisa mágica, né? O Clotilde tá aqui falando, chamar de frangolina. Não,
É o teu tipo físico, você é mais longilínea, um pouquinho de projeção de glúteo que você ganha, um pouquinho, já dá um baita resultado, né? É que é um físico que você tem que trabalhar com sabedoria, né, Luciel? Porque você não pode achar que tamanho, né, de tudo você tem que aumentar, né? Senão você vai acabar engordando. O que você tem que fazer é criar desproporções agradáveis ao olhar. Eu falo isso, né? Se vocês forem, por exemplo, olhar as categorias de fisiculturismo até 80 quilos e você for comparar com os caras de 100, tudo bem que o cara de 100 chama atenção porque ele é gigante, mas é mais fácil você encontrar diversos físicos bonitos esteticamente na categoria de 80 do que na categoria de 100 quilos. Zé Antônio. Apareceu um corpo livre de 2,3 centímetros no recesso posterior do joelho direito. Mobilidade está bem prejudicada já tem uma semana. Qual será que foi a caca que eu fiz? Treinou 1 ano e meio. Zé, um corpo livre de 2,3 centímetros ou é um cisto, tá? Mas que aí definiria como cisto no exame, ou é um pedaço de cartilagem. Assim, a caca que você fez provavelmente é que você estava com uma condropatia, né? Uma doença condral, uma lesão condral, e fez um destacamento de cartilagem, e esse destacamento de cartilagem virou um corpo livre dentro do seu joelho. Isso é uma coisa que eu te recomendaria, né, retirar, porque esse corpo livre ele vai fazer um bloqueio da tua mobilidade do joelho, né? Ou ele vai bloquear para estender, ou ele vai bloquear para fletir, ou ele vai bloquear para as duas coisas, tá? E ele, dependendo do lugar que ele ficar, ele vai fazer um desgaste precoce naquilo que é a sua articulação e vai te colocar numa situação ruim aí em relação ao que é a tua longevidade do joelho, tá? Hugo Costa, comecei a academia tem 2 meses, posso tomar algo? Você pode tomar um monte de coisa, Hugo. Você pode tomar água, né? Você pode tomar creatina, você pode tomar whey, né? Agora, não ache que com 2 meses você vai ter alguma diferença brutal com essas coisas. Não vai, tá? Em 2 meses, o que vai fazer uma diferença brutal na tua evolução física é você aprender a treinar, que a maioria das pessoas não aprende. Vai na academia para dobrar o braço, dobrar o joelho, né, dobrar o quadril, e não é isso. Você tem que ir na academia para fortalecer o seu bíceps, para colocar o seu tríceps em estresse, para trabalhar a fadiga do seu quadríceps, né, e isso é diferente. Então, o que eu recomendo para você? Aprenda a treinar direito. A coisa mais importante que você aprende a treinar é uma coisa chamada consciência corporal, tá? É isso que é a coisa mais importante. Agora, esquece que não tem milagre, né, irmão? Tem gente querendo tirar... né, vantagem dessa situação sua, né? Então vai ter gente querendo te vender até tudo que você imagina, né? Não caia nessa, né? Não tem facilidade, infelizmente. É por isso que tanta gente gosta da musculação, né? Que realmente você não compra físico, né? Franciele Azevedo foi diagnosticada com frouxidão capsuloligamentar, com quadro de retificação cervical e discopatia sem compressão neural, associada à discopatia L5-S1. O médico indicou Pilates, Motilex, Nuromol. Qual a sua sugestão? Amo vocês. Obrigado, Fran. Olha só. Essa retificação cervical, precisa ver se isso é postural ou se você estava com dor quando você fez a sua ressonância. Tá? E a gente sabe que a ressonância, por quê? Porque conseguiu observar que não havia compressão neural na sua discopatia. Isso é uma coisa que você até consegue falar numa tomografia muito boa, uma tomografia sensacional, mas que o exame, né, que vê isso normalmente é a ressonância nuclear magnética. E a coluna é fluida, né? Então se você tem uma retificação de cervical, você tem uma retificação de torácica, você tem uma retificação de lombo sacral, tá? O que você precisa é de fortalecimento muscular, né? O Pilates, ele vai te dar um fortalecimento de core, né? Musculatura central do corpo, e vai trabalhar a sua flexibilidade. Eu acho a indicação do seu médico excelente,
tá? Eu acho um excelente modo de você começar, porque essa frouxidão cápsula ligamentar, ela pode acontecer em algumas articulações e não em outras, e ela pode acontecer em uma direção e não em todas. Então você tem um excesso de mobilidade de um lado, mas você tem uma falta dela do outro. Isso pode acontecer também. E no Pilates, é como se ele fosse te realinhar, Fran. E isso que é muito legal do Pilates, essa capacidade que ele tem de criar essa situação. Nossa, deixa eu respirar. Então, conseguir fazer isso é no Pilates. Agora, você tem que cogitar que depois de uns 3 meses aí de Pilates exclusivo, né? E pensando aí que você vai fazer de 2 a 3 sessões de Pilates por semana, tá? 2 a 3 sessões de Pilates por semana. Que você vá treinar musculação, tá? A musculação você também vai amar, fica calma, tá? Mas um físico como o seu, pelo que eu tô lendo aqui, o pouquinho que você deu para enxergar como é você, quem é você, né? Musculação é fundamental. Thiago Vasconcelos. Tomo pré-treino todos os dias que treino, às 5 da manhã. Pode dar problema? Me ajuda muito para treinar pesado. Não, Thiago, principalmente se você só usa no dia que você treina. Se o dia que você descansa você não usa, tá perfeito, cara. Tá tranquilo. Lara Dias, lá da Austrália. 13h30, são 10h27. Então são praticamente meia-noite, Lara. Onde já se viu você fuçando na internet meia-noite? Que danadinha. Tenosynovitis dequervain. Médico me indicou cirurgia. Já fiz fisio e injeção. Qual tratamento indica? Pós-op. Lara, aqui normalmente o tratamento final é a infiltração, né, na tabaqueira anatômica para a gente liberar o extensor do polegar, né? Então isso daqui você vem, faz infiltração e normalmente resolve. É raro cirurgia para tenosynovitis dequervain, tá? Muito raro, né? Todas as tenosynovitis dequervain que chegavam, que eu tratei, que chegavam no ponto de fazer infiltração, resolvia na infiltração. Você tem feito terapia ocupacional, né? Que normalmente é uma área que a fisioterapia, né? Mão, assim, normalmente quem cuida mais é o terapeuta ocupacional, né? Determinados exercícios e aparelhos, né? Então, você fez terapia ocupacional, né? Foi realmente eficiente, você fez 2 vezes por semana, você retirou o fator predisponente do seu dequervain, né? Você tirou o que te irritava, né? Isso é importante. Maicon Cruz, dor no ciático. Cara, essa dor no ciático você tem que ver se você não está uma inflamação de rotadores externos do quadril, tem que ver se você não está com encurtamento de posterior de coxa, né? E tem que ver se realmente é uma ciatalgia. Pode não ser, tá? Tem que ver, inclusive, Maicon, se não pode ser uma hérnia lombar, tá? Então tem que fazer esse diagnóstico direito, porque normalmente o pessoal fala determinadas dores do quadril que irradiam para a coxa, o pessoal fala, isso é ciática. Cara, não dá para fazer isso na orelhada, né? Agora, se for rotador do quadril, se for alguma questão na musculatura posterior, o que está faltando aí? Flexibilidade, né, meu? Então você está treinando encurtado, e treinamento encurtado é uma das coisas que vai fazer com que você tenha um treinamento encurtado, é uma das coisas que vai te predispor a isso, tá? O Luciel, eu tenho mais de 1,90 m. Minha mãe foi diagnosticada com osteoporose, é por isso que me preocupa. Achei que a geometria significasse fragilidade óssea. Não, Luciel, na verdade não. Né? O fato de você ser homem, né? O que são suas proporções hormonais, isso é bem diferente, tá bom? Fique tranquilo. Mas se você quiser pesquisar, pesquise, cara, né? Otto Ometo. Bom dia, obrigado pelo conhecimento de sempre. Estou com alguns sinais de tendinite. Alguma dica sem ser diminuir os treinos? Tenho, porque se você está com alguns sinais de tendinite, se essa tendinite ela é em mais de uma articulação, provavelmente você está com um erro de execução, né, Ometo? Está errado o jeito que você está usando sua musculatura, tá? Você está usando impulso, né, que é uma coisa que sobrecarrega qualquer tendão. Você
está errando na carga, né? Aliás, está errando no peso, está colocando peso a mais do que você deveria. Então, vale a pena você observar isso. Cara, 2 Instagrams para você seguir. @Dessalles, que é do Belmiro Dessalles, né? Porque ele fala muito de consistência de contração muscular. E o outro é @Muziarme, né? MUZY, meu nome, Arme, que é a nossa equipe de treinadores, que eles sempre deixam dicas, sempre deixam ensinamentos aí na rede social pro pessoal. Nickname. Criativo. Tive dengue há pouco tempo. Então o senhor ficou dengoso? Beijo, Laricinha, obrigado. Dor nas articulações é um sintoma, já me sinto bem, mas a necessidade de cuidado pós-doença ou depois de curado está ok. Então, depois de curado, teoricamente está ok. A única coisa que você vai sentir um pouco de dor na articulação e na musculatura por pelo menos até uns 6 meses depois do dengue, tá? O mais importante na realidade é a questão do sangramento, né? O dengue, ele tem muito dessa complicação hemorrágica e isso daí é uma coisa que passou a doença, praticamente você está a salvo. Mas a questão da dor articular e a questão da dor muscular, isso pode continuar, tá? Renato Tenório, bom dia. Tiesco, manda aí exames recomendados baratos para homens e mulheres para descobrir problemas hormonais e tireoide. Não existe isso, tá, Tiesco? Primeiro que não existe exame barato, você tem que pedir os exames que você precisa. Segundo que não é assim, você chega no laboratório e pede, eu quero saber tal exame. Se você não sabe relacionar esses exames com queixa, você não vai descobrir nada, né? Ou você vai ver tudo fora do padrão e você vai se apavorar, ou você vai ver tudo dentro do padrão e sossegar. E na verdade, isso é uma coisa que você tem que avaliar de acordo com o paciente. Não faça isso, cara, isso é uma tolice tão grande. Eu vou te dar um paralelo, sabe? Quando meu pai ele estava montando a casa na fazenda, né? Então ele contratou um pedreiro muito bom para levantar a casa, né? E realmente o cara é muito bom, a casa tá lá até hoje, maravilhosa. E a gente ia, né? Final de semana, ajudar na construção, né? E eu resolvi aprender a fazer uma parede. Chesco, parece a coisa mais tola do mundo, né? Mas, cara, você colocar um tijolo igual ao outro é um negócio tão difícil, cara. Tão difícil. E que assim, parece simples, né? Põe argamassa, você põe tijolo, assenta tijolo e beleza, tá aqui a tua colher de pedreiro. Então a primeira coisa, você conseguir fazer isso. Segundo, é você conseguir fazer isso e fazer a parede reta, que é outro desafio. Então, né? Aparentemente uma coisa fácil, que é montar uma parede, né? Qual a dificuldade? É foda para um lhoraca, né? Como diz minha amiga Luca, da 89 FM, né? Foda para um lhoraca, né? Isso daqui também parece simples, pedir exame para olhar. Também é foda para um lhoraca, tá? Pra você ter uma ideia, médico que não é dessa especialidade, ele prefere não fazer isso. Então imagina você, né, que não é formado nesse negócio, querer mexer nisso. Não faça isso, né? Isso é uma jumentagem grau 9, né? Numa escala de 1 a 5 é uma jumentagem grau 9, né? Porque a gente não sabe o que vai ser a repercussão do que você entender do exame que você não entendeu, né? Se você vai querer tomar alguma coisa, se você não vai querer tomar alguma coisa, se você vai ter coragem para fazer isso ou aquilo, se você deixou alguma coisa passar, se você achou que tem alguma coisa a mais que você na verdade não tem, vai tomar alguma coisa para tratar esse negócio que você não tem. Então pensa num rebosteio gigantesco. É isso que vai acontecer, tá? Então, cuidado com as coisas que parecem fáceis, né? Se você precisar de um pedreiro, pode me chamar. Eu aprendi a fazer parede, né? Não sou tão bom quanto o pedreiro do meu pai, mas, cara,
Eu ia falar uma coisa que eu não vou falar, senão vai virar um fuá isso aqui. Diego Lemos, minha namorada está tendo problemas com ganho de massa. Ela come bastante, treina bastante, porém não toma suplementação. Diogo, com certeza não é por causa da suplementação, tá? O problema é bastante. Não é bastante, é o certo. Ela treina certo. Ela come adequadamente aquilo que ela precisa. Então, essas coisas são importantes, tá? Então, eu não acredito que ela consiga chegar em algum lugar fazendo as coisas bastante. E se ela mudar, eu tenho certeza que ela não vai mudar para uma coisa que ela vai gostar, né? Porque o bastante nunca é o adequado. É como o nome diz, é bastante. Angra Gontijo. Aos 17 anos, deslocamento patelar nos 2 joelhos. Hoje eu tenho 31, já fiz físio. O orto me diz para fortalecer a musculatura. Já faço, mas as dores vêm e vão sempre, nunca acaba. Alguma sugestão? Olha só, se você teve uma luxação patelar, você teve uma lesão da cápsula do joelho, tá? Isso pode cicatrizar, mas não necessariamente isso é uma verdade. Se o seu ortopedista ele fala que é fortalecimento da musculatura, então eu acredito que ele esteja certo, principalmente com essas dores que vêm e vão, porque elas acontecem de acordo às solicitações diferentes que possam acontecer, Angra. O que eu acredito é que você tem que levar a sério isso daí, tá? Muitas pessoas não levam a sério essa recomendação de fortalecimento e fazem qualquer coisa. Não, o treino tem que ser treino de você sair suada, cansada, com a bunda quebrada da academia, porque senão você não vai conseguir o fortalecimento do joelho que você precisa, tá? Um exame que a gente usa para avaliar isso, tá? É uma tomografia para ver o que a gente chama de distância TAGT, né? Que é a linha da patela e a linha da garganta da tróclea, para ver se elas estão alinhadas, tá? Se estiver muito desalinhada, aí o que a gente precisa fazer é operar, né? Então isso daí que precisa acontecer. Pedro Medina, bom dia. Jonas Rosa, bom dia. Erlândia Oliveira. Há tempo venho tendo uma dor abdominal do lado direito e irradia para a lombar. Cheguei a ter febre da última vez. O que pode ser? Pode ser desde uma pielonefrite, né, até uma alteração intestinal, né? Mas a primeira coisa que eu procuraria aí, Erlândia, são acometimentos no sistema urinário, tá? Então, litíase renal, pielonefrite não, porque senão você está no hospital, né? Mas litíase renal com certeza, principalmente se essa dor ela migra da lombar até o lábio da sua vulva, tá? Se você sentir isso, isso é uma pedrinha descendo no seu ureter, tá? Então essa é a primeira coisa. Outra coisa, questões abdominais e, por último, questões ginecológicas, tá? Então, pode ser um sintoma de endometriose, pode ser um sintoma de não uma endometriose, mas uma menstruação retrógrada, que esteja caindo conteúdo na cavidade pélvica. Pode ser uma psoíte, uma inflamação do psoas, que pode ter relação, por exemplo, com uma menstruação retrógrada, então inflama o psoas e você tem essa dor, principalmente se ela acompanha o seu ciclo menstrual. Então a primeira coisa para ver se essa dor ela acompanha o seu ciclo menstrual. Segundo, né, são as características da dor. É uma dor em queimação, em pontada, em aperto, né? É uma dor enfacada, né? Como que é essa dor? E, claro, você tem que ir no médico, né, coração? Vai no médico para você tratar isso bonitinho. Provavelmente ele vai pedir um ultrassom seu. Se ele não trouxer nada de novo, ele vai pedir uma ressonância, e aí sim, né, se na eventualidade não trouxer nada de novo na ressonância, né, se ele suspeitar de litíase, ele pode pedir uma tomografia em multislice, né, mas eu acredito que ele vai acabar pedindo uma ressonância. Se não trouxer nada, provavelmente, se ele for gineco, ele vai indicar uma endoscopia exploradora aí, uma videoendoscopia exploradora para procurar
né? O que está acontecendo lá dentro. Carlos Nunes, lesão de cíclope pós-LCA, apenas raspagem. Esse tipo de lesão sim, tá? Porque o cíclope, ele acaba sendo causado o resultado de uma massa que desenvolve, né? Impedindo que você tenha, inclusive, amplitude de movimento. Então, vai lá, põe a câmera, raspa e resolvido, Carlos. Renata Camboim. Mardido tem epicondilo... Deve ser. Vamos interpretar. Marido tem espondilolistese L5S1. Crises frequentes, da qual seria a melhor condução. Tratamento para evitar cirurgia de artrodese ou fazendo pilates uma vez por semana agora. Ou ele está fazendo pilates uma vez por semana agora. Não sei, né? Para te responder isso, Renata, eu preciso ver o caso inteiro do seu marido, né? Como é que eu vou falar de uma lesão de coluna numa espondilolistese, que é uma coisa grave, né? O escorregamento de uma vértebra sobre a outra. Tem que ver o grau dessa espondilolistese, né? Se for um grau pequeno, né? Fortalecimento resolve. Se ele tiver sobrepeso, isso é um fator de pior importante, aí pende para cirurgia, mas ele vai ter que perder peso de qualquer forma, tá? Não dá para tratar isso se ele não deve ser mardito mesmo, viu, Faroia? O mardito tem espondilolistese e não se cuida, tá acima do peso, não faz exercício, é tarado na cervejinha, né? Não sei, né? Olha nós falando aqui do marido do mardito da Renata, né? Então, tem que pegar seu mardito, Renato. Se ele tiver sobrepeso ou obesidade, ele tem que perder peso obrigatoriamente. Primeira coisa, isso não tem nem discussão, não tem papo, né? Não tem mais ou menos, não tem dieta com dia livre. Porque, porra, sei lá, dia do lixo, não tem esse papo furado, né? Agora tem que virar cabra-homem, né? E cabra-homem faz as coisas certas, senão fica lá chorando, se matando em pronto-socorro, tomando droga pesada, né? Então tudo depende, né? É um caso grave, listese é um caso grave, e se você não conduzir isso de uma forma adequada, ele vai acabar numa mesa de cirurgia, mas provavelmente para fazer um procedimento que inclusive diminua a mobilidade da coluna dele. Então, behave. Jonas Rosa. Cerca de uns 4 meses tive uma forte dor na lombar. Fui medicado e é indicado repouso. Acontece que até hoje sinto desconforto, principalmente no treino de perna, destaque para leg press e cadeira extensora. Olha que interessante, Jonas, estava falando no começo da live, né, sobre exercícios básicos e analíticos. Justamente você está sentindo dor nos analíticos. Sabe por quê? Com certeza está te faltando flexibilidade e força. Está faltando aí alongamento de Vossa Excelência e está faltando você fazer agachamento. Então o que acontece com você, Jonas? A gente precisa colocar uma aula de flexibilidade na sua semana, obrigatoriamente. Você precisa fazer algum alongamento antes de treinar, precisa fazer aquecimento e assim, em vez de você ir para a máquina, você tem que fazer um treino de perna que é só agachamento, por exemplo, né? Só que com carga baixa, para você ganhar mobilidade. Quando você estiver fazendo agachamento que seja com 10 kg de cada lado, né, livre, sem ter dor, aí a gente vai estar bem. Jonas, puxar sua orelha, cabra. André Araújo. Possível que aconteça com o Nick Walker, aconteceu com Dallas McCarver? André, deixa eu te falar uma coisa mais preocupante, tá? É possível que aconteceu com Dallas McCarver, aconteça com seu amigo que está treinando na academia do seu lado e que está tentando melhorar o físico das formas que o Dallas ele tentou. Esse que é o problema. E por que eu estou te falando isso? Porque a questão de uns 3 anos, né, 4 anos, antes da pandemia, a gente fez uma pesquisa no consultório, né, eu chamei as pessoas que eu sei que usam esteroide anabolizante por conta do treino e convidei elas, falaram, vamos fazer um exame no meu consultório para ver como é que você tá? Vamos ver como é que tá a bombinha? A gente foi ver o coração. 100% das pessoas tinham algum grau de disfunção cardiovascular, só tinha uma pessoa que não tinha,
tá? E a gente viu dezenas, né? Um trabalho publicado, trabalho do João Gifone e da Renata Castro, que são os melhores no mundo, em avaliação de coração de gente que treina força, tá? São os melhores no mundo, tá? Então não é pouca coisa não, é muita coisa. E infelizmente, né, o que aconteceu com o Dallas McCarver pode acontecer com gente que não tem o tamanho do Paulo Musi, pra você ter uma ideia, né? Então esse é o grande problema. Por isso que eu falo para vocês não se meter com aquilo que vocês não conhecem, tá? E principalmente entender que para algumas pessoas pode ser que elas não tenham colaterais tão intensos, pode ser que elas não tenham nada. Mas esse algumas pessoas é isso daqui. Para a maioria, você vai lidar com problemas do mesmo nível, tá? E eu tô te falando porque, cara, eu tenho casos e casos de pessoas que eu atendi em situações ruins, a gente melhorou, a pessoa sumiu, ela voltou para o padrão que ela fazia de uso de esteroide, e aí o que aconteceu? A gente ficou sabendo mais cedo ou mais tarde que ela tinha sido internada, que ela teve um problema assim, assim, assado, sabe? Aí eu falo assim, por quê? Né? Acabou meu café, tá na hora de terminar aqui. E aí eu pergunto, por quê? Então o grande problema, André, não é o Nick Walker. O problema são as pessoas que não são nenhum Nick Walker, não vão ganhar o que o Nick Walker ganha, não vão ter as benesses que o Nick Walker tem e que vão sofrer aquilo que o Dallas McCarver sofreu. E acredita, elas existem, tá? Tem algumas pessoas que vieram me procurar e que hoje, se eu te falar a situação que elas se apresentam, é que elas têm coração para viver mais 5 ou 10 anos. E eu tô falando de gente na casa dos 30, tá? 30, 40 baixos, 30 altos, 40 baixos. Tem mais 5 anos de coração. E qual é o problema disso? O problema disso é que quem usa esteroide entra na fila do transplante, mas não tem prioridade. Por quê? Porque ela usa droga. Isso é medicação. Então ela se auto-causou essa lesão. E aí é uma importante discussão falar para vocês que doença no coração não é só entupir coronária. Entupir coronária é fácil. Você vai lá, coloca um stent, abre, tá lindo. O problema é quando você tem uma doença do músculo cardíaco, que é o que acontece no abuso de esteroide. Aí o papo é outro, né? Aí o papo é completamente outro. Se você piorou seu músculo, você tem que trocar o coração. Não é, tipo, desobstruir a artéria. Desobstruir a artéria é facinho, né? Mas quando dá problema no músculo cardíaco, no átrio, no ventrículo, né? Aqui, papo reto, André. Pega o teu amigo, né, que faz isso, ou alguma pessoa conhecida, avalia a pressão dele. Se deu mais do que 13/8, vai buscar uma disfunção diastólica grau 1. Você vai ver o que você vai encontrar. Aí, meu, tem muito cara que aperta, porque significa que deu merda, tá? Então, eu não sou o médico que põe terror em vocês, fala, você vai morrer, assim, cara, mas o que é certo é certo. Você fez uma pergunta pra mim que, né, é isso. Tem coisa que, gente, não dá pra passar pano, né? Dá merda. Essa é uma das coisas, então, entenda, eu não vou ficar te apavorando, olha, vai cair seu olho, né? Não vou. Mas não vou ficar falando, não, isso é uma maravilha, não acontece nada. O futuro não é, cara. Não é, tá? Renatinha mandou aqui, maridinho, Mara, muito bom. Então não tem sobrepeso, ótimo. Fazia musculação, mas parou por causa das dores. Então provavelmente, Renatinha, ele já estava mais tortinho, né? E ele foi fazer musculação, mas o fortalecimento dele não levou em conta o que é a função de sustentação da coluna. E pode ser que ele já tivesse essa listese, ó. Só que como ele nunca foi colocado numa situação de solicitação, nunca deu sintoma. Quando ele foi, entortou mais ainda, por quê? Porque provavelmente ele foi fazer, né, a musculação de um jeito meio, né, mais grande. Bruno Skornik, bom dia, irmão, tudo bem? Porque ele não levou em conta isso antes de fazer a musculação dele, e agora ele descobriu que está tendo que trabalhar isso. Se ele não tem sobrepeso nem obesidade, já ajuda, né? Mas vai ter que fazer um trabalho bem focado aí nessa
saúde dessa lombar, dessa musculatura de core, para fazer a sustentação do tronco dele. E eu tenho certeza que vai dar tudo bem. Porque no final dá tudo bem, Renatinha. Só que ele tem que ser cabra-homem, né? Ele vai ter que fazer uma fisioterapia intensa aí, né? Vai ter que fazer um reequilíbrio muscular e vai fazer musculação talvez durante um período, né? Daquilo que ele não gosta de fazer, mas ele precisa fazer, tá? Vamos terminando, pessoal? Então, final, o Superchat já está encerrado. Muito obrigado pela generosidade de todos vocês, né? Ajuda muito. E as primeiras 5 perguntas do Instagram para a gente completar aqui. Então, Pedro, mesmo tendo sido proibido, um médico ainda pode me orientar a quantidade de anabolizante? Nunca pôde, Pedro. A gente não... Você usar uma medicação com propósito estético, isso sempre foi, digamos, proscrito, né? Foi não recomendado pelos conselhos profissionais médicos, tanto o federal quanto o regional, CRM e CFM, tá? Agora, cara, eu acho que você tem que procurar um médico para saber, primeiro, se você tem condição de passar com isso. Segundo, se você vai ter alguma vantagem com isso. Se você tiver uma testosterona de 600 nanogramas por decilitro para mais, usar esteroide para você vai ser uma grande cagada, a verdade é essa. Se você tem menos de 3 a 5 anos de treino e quiser usar testosterona, cagada, né? Ou um esteroide anabolizante, cagada. Você nem começou a chegar num físico, não é bom. E se você já não tem uma intensidade de treino muito alta, também cagada, porque não vai mudar nada, que nem colocar turbo num carro que anda 30 km por hora. Então, cara, vai no médico sim para saber como é que tá a sua saúde, senão você vai pegar e cair na mão de um prático, né? Que vai querer te dar um ciclo XYZ que você, assim, você vai inchar 2, 3 quilos, vai achar que tá abafando, mas na realidade o teu físico, ele só vai melhorar para você. Quando te colocar do lado de um cara que treina mesmo, de um cara que é focado, né, não vai ser uma coisa nem comparável, né? Eu conheço, sabe, acho que 99% das pessoas que eu conheço que usam esteroide anabolizante, eu quero olhar para elas e falar assim, cara, mas você treina mesmo? Porque parece que a pessoa nem treina. A verdade é essa, tá? João Paulo, eu ganho força treinando peso, ouvindo funk. Cara, eu não sei o que é punk, funk, eu não sei o que é isso, tá? Você ganha força treinando força, né? Então, você tem que ter um treinador que te coloque para treinar força. Se você vai ouvir funk, punk, monk, ou se você vai ouvir piada, whatever. Gabriel Pereira, qual a sua opinião sobre a aplicação de enzimas na ajuda à definição do abdômen? Gabriel, minha opinião é que não ajuda, né? Se ajudasse, atletas fariam isso, não fazem, né? Então isso daí é a via da preguiça, né? Não tem jeito, você vai ter que fazer dieta do mesmo jeito, senão você vai jogar um dinheirão fora, né? Esse tipo de conduta ele só ajuda quem faz isso, né? Quem vende esse procedimento. Mas sendo muito sincero, você pediu minha opinião. A opinião não ajuda porra nenhuma, tá? Pelo contrário, você só gasta dinheiro à toa, tá? Abdômen definido, atlético, é treino, irmão. É treino e muita dieta, tá? Se o bíceps é treino, tá? A barriga, o abdômen é dieta, irmão. Não perca seu tempo nem seu dinheiro, tá? Queridos, 1h15, né, de aeróbio, já deu, tá? Eu vou rampar agora que eu tenho um treino de quadríceps para fazer, tá bom? Então que vocês tenham uma ótima... Que dia é hoje? Terça? Acho que é, né? Que vocês tenham uma ótima terça-feira. Eu daqui vou gravar conteúdo para vocês pro Muzi University, pro Muziu, pro aplicativo Muzi, pro Interligas, tá? E essa semana eu vou estar nessa, tá? Amanhã vamos tentar às 7 da manhã. Se eu não conseguir, que eu ainda estou trabalhando, mas eu sempre tenho tempo para treinar com vocês, né? Na verdade, né?
ter a vossa companhia, que muito me agrada, tá bom? Beijo no coração, hasta luego, a gente se vê. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.